Agradeço à desembargadora federal Terezinha Caserta para fazer essa intervenção no projeto Conexões, que integra o espaço EMAG Conecta da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Quero me apresentar, sou a doutora Vera Lúcia Jukovski, desembargadora federal aposentada do TRF3, com mestrado pela Faculdade de Direito da USP e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Portugal, e professora de Direito Ambiental, membro do NUPEMEC do TRF da Terceira Região e formadora de magistrados pela Infam. Considero essa iniciativa muito importante da EMAG para abrir um espaço de reflexão, no qual vamos falar de maneira breve sobre impactos da pandemia na proteção do meio ambiente. Não há dúvida de que as questões que envolvem a proteção do meio ambiente nesses tempos de pandemia, principalmente em razão do coronavírus, são relevantes e estão vinculadas a aspectos sanitários, econômicos, sociais, culturais, etc. Dizem respeito a diversos aspectos, como a efetividade do direito à vida e à saúde, a tutela dos seres humanos e não humanos, da biodiversidade olhada holisticamente, dos direitos indígenas e de outros grupos vulneráveis, enfim, ao desenvolvimento sustentável e à busca do almejado Estado de direito, democrático de direito. A Constituição Federal de 1988 assegura o exercício dos direitos fundamentais, dentre eles o direito ao desenvolvimento, e adota princípios relativos à dignidade, à cidadania, à dignidade da pessoa humana, também aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, do pluralismo político, além de garantir o desenvolvimento sustentável. De outro ângulo, a democracia requer a existência e o exercício da cidadania, ou seja, dos direitos políticos, e requer a participação popular na tomada de decisões de políticas públicas, mediante o processo legislativo e outros mecanismos, por exemplo, naquelas que dizem respeito à proteção do meio ambiente. E para essa participação é necessário que o direito à informação seja efetivo, mormente nessa difícil quadra de calamidade pública causada pelo coronavírus. E o acesso à informação está assegurado no artigo 5º da Constituição Federal e na Lei de Acesso à Informação. O Brasil é signatário de vários tratados e pactos internacionais em que se comprometeu com o desenvolvimento sustentável, como o acordo regional sobre acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe, o Acordo de Escazú de 2018, e que tem como escopo apoiar a aplicação do princípio 10 da Declaração do Rio, da ECO 92, que trata dos direitos de acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais, também na Rio+20. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido pela Constituição Federal no artigo 225, e no âmbito infraconstitucional há inúmeros diplomas legislativos que cuidam da proteção do meio ambiente e da necessidade de compatibilização entre o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Assim, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o novo Código Florestal, a Lei de Resíduos Sólidos, a Lei de Recursos Hídricos, várias leis. Bom, a preocupação com o desenvolvimento sustentável vem praticamente de forma mais consistente desde 1972, com a declaração da Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo. E isso foi desenvolvido em 82, também a Assembleia Geral da ONU conceituou desenvolvimento sustentável, e na Declaração do Rio, na ECO 92, ficaram assinalados os princípios número 1, número 4 e número 8 sobre essa necessidade de compatibilização entre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e que os estados devem colaborar para isso. O protocolo adicional da Convenção da Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, o Protocolo de San Salvador, também estabeleceu a necessidade dessa harmonização. O relatório Rio+20, em 2012, orientou da necessidade de incorporar ao desenvolvimento sustentável os aspectos econômicos, sociais e ambientais, com comprometimento dos Estados para a promoção de políticas de desenvolvimento sustentável. Ademais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a Agenda 2030
prevêem que os estados devem tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Portanto, é preciso refletir sobre quais seriam as implicações desses aspectos para a efetividade da proteção do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da democracia no Brasil e quais seriam os impactos da pandemia sobre eles. O Brasil estaria cumprindo as suas obrigações estabelecidas nos compromissos internacionais, na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional? É sabido que há um déficit crônico na aplicação da legislação por parte da administração pública, agravado especialmente nesses tempos de pandemia. Tem-se observado em um aumento descomunal das queimadas e do desmatamento em vários biomas, com grande perda da biodiversidade na Amazônia, no Pantanal, perda também no Cerrado e na Mata Atlântica, colaborando muito para as mudanças climáticas, invasões de áreas indígenas e terras públicas federais devido à grilagem, garimpo ilegal em terras indígenas, violações de direitos fundamentais de comunidades extremamente vulneráveis, como indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos. Inclusive em áreas indígenas, como as terras de Yanomami, tem havido extração de ouro ilegal que depois é lavado no mercado financeiro e tem difícil rastreabilidade para fins punitivos, prejudicando as comunidades locais, a economia e a sociedade brasileira como um todo. Além de que garimpeiros ilegais em terras indígenas faz com que os indígenas estejam mais sujeitos à contaminação, inclusive por coronavírus, até porque os indígenas têm um sistema imunológico mais delicado. Portanto, nesse momento, o judiciário tem desempenhado exemplarmente a sua função de prestar a jurisdição, garantindo os direitos humanos, como os relativos ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente sadio, especialmente em relação aos hipervulneráveis como os indígenas. Daí a grande quantidade de ações judiciais e de alta complexidade que vêm sendo ajuizadas em todas as instâncias. Eu gostaria de apenas lembrar de uma ação judicial, porque existem muitas, na 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, em face da FUNAI, do ICMBio, a IBAMA e a União Federal, para obter a implementação de ações de comando e controle para a contenção de agentes infratores ambientais, ao argumento que desde 2012 tem aumentado o desmatamento e outros ilícitos ambientais, como o garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Portanto, nesta ação, a juíza que preside o feito deferiu a tutela de urgência antecipada, dentre vários argumentos, porque a exploração e a devastação da floresta que está ocorrendo e a omissão do poder público e dos órgãos federais incumbidos de fiscalizar, proteger a floresta e os povos indígenas são prejudiciais ao ecossistema, em curto prazo, e também danosos à economia, à geração de empregos e renda. Portanto, os madeireiros ilegais, os garimpeiros ilegais que agem contra povos indígenas, meio ambiente e povos tradicionais só geram riquezas para eles próprios e destroem o patrimônio ambiental que é do povo brasileiro. Foram determinadas várias obrigações de fazer solidariamente em ações de comando e controle para contenção dos infratores ambientais e nos 10 principais pontos ilícitos, com vários condicionantes, inclusive com apoio da Força Nacional, militares das Forças Armadas e das polícias militares ambientais, polícias federais e servidores de órgãos fiscalizatórios, além da ordem para a apresentação de um planejamento rápido para a implementação do que foi determinado judicialmente, além de outras obrigações, enquanto durar a pandemia. Eu gostaria apenas de dizer que, claro, essa ação, como outras, estão sob iúdice, sujeitas a recursos, e, portanto, o que se vê é que há necessidade da proteção máxima mesmo para que sejam intensificados os comandos e controles da proteção do meio ambiente de forma ampla no âmbito desses biomas, para a preservação da rica biodiversidade e das populações fragilizadas desses locais. Portanto,
O judiciário tem um papel relevante nessa situação, especialmente nessa situação, e essa proteção, na verdade, deve ser voltada para a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações. Muito obrigada.